Fala, maninho, beleza? Nessa aula, então, a gente vai aprender sobre navegação, rotas, né? Então, a gente tem aqui no nosso Figma, cadê? Aqui, nosso Figma. A gente tem, então, essa página de login. Quando eu clicar aqui em entrar, eu vou ir para essa outra tela, que é a tela Home, né? E essa tela Home, ela vai ter uma navegação, um Tab Button Navigator, né? Que se chama, onde a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 telas, outras 5 telas. Aqui a gente vai criar uma tela fake para colocar só para a gente ver a mudança de navegação. E quando eu clicar num filme aqui, por exemplo, eu tenho que vir para essa tela de filme ou série, tá? E aqui nessa tela, eu vou até tirar aqui, a gente não vai ter essa parte de navigation button aqui, tá? Vou deixar sem e vou até ajustar isso aqui também, só para ficar interessante aqui, beleza? E aqui eu vou colocar desse tamanho aqui também. Tá bom? Então é mais ou menos isso, tá? Eu vou renomear aqui para série. Opa, série, beleza, filme, série. Então vamos para a prática. O que acontece é o seguinte, eu tô aqui com o site do React Navigation, tá? Que é uma lib, uma biblioteca, um módulo para navegação em React Native, tá? Ele é muito bom mesmo. É um assunto muito extenso essa parte de navegação. Tem muita coisa. Então aqui eu vou passar apenas o básico, tá? Que a gente precisa para fazer a nossa navegação funcionar do nosso estilo. E aí você vai aprender com o tempo e com outras aulas que eu vou fazer aí fora esse módulo sobre React Navigation e navegação, etc. Beleza? Então aqui em Docs, ó, se a gente for ver, a gente já tem aqui a parte de Get Started, onde a gente instala, né, instala as dependências aqui do React Navigation. Enfim, aqui tem o Hello World, né, o Hello React Navigation, onde ele fala aqui o tipo de navegação stack, que é o tipo mais comum, né, onde a gente tem apenas telas, não tem navigation button, não tem nada, tá? Aqui ele ensina a criar, ele ensina aqui a mover entre telas, né? Então tem toda a documentação. E a gente tem aqui a parte de header, a gente tem passando os parâmetros para as rotas, a gente tem aqui também a parte de tab navigation, tá? Que é aquela parte inferior das tabs ali, então aquele ó, tab navigator, aí tem as tabs, então ele dá o exemplo aqui, né? O resultado final de como ficou. Tem a parte de drawer também, que é essa navegação aqui lateral, tá? E tem essa parte de nesting navigators, que é o que a gente vai fazer aqui, que é usar dois tipos de navegação num aplicativo só. Então a gente tem o Tab Navigator, por exemplo, que é essa parte aqui, ó, que é essa parte aqui de baixo, essa parte inferior. Isso é o Tab Navigator, ele vai conter algumas telas, mas também a gente tem o Stack Navigator. Por exemplo, essa tela aqui, ela vai fazer parte do Stack Navigator, que é uma navegação a mais comum que tem, tá? Ela não tem nenhuma representação visual. E aqui a parte de filme também, porque não tem nenhuma coisa aqui, nenhuma tab button, então é do Stack Navigator. Então a gente vai unir, exatamente como está no exemplo aqui, o Tab Navigator com o Stack Navigator, tá? E aí simplesmente a gente tem que usar esse exemplo aqui, ó, que a gente criou um componente funcional aqui de home e depois que ele é um Tab Navigator, né? E a gente coloca ele aqui no Stack como se fosse uma tela, tá? Então o Tab Navigator ele vai funcionar como se fosse uma tela e dentro dele a gente tem subtelas. É basicamente assim que vai funcionar, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu Visual Studio Code, vou deixar aqui o meu aplicativo espelhado também, vou voltar para a tela Home aqui. Ah, eu não posso voltar porque ele tá ali, né? Mas beleza. Ok, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fechar essas telas aqui e vou fazer o seguinte, vou fechar aqui componentes, vou fechar a page de filmes, beleza? E vou criar aqui, fora de SRC, vou criar em app mesmo, tá? Um arquivo que vai ser o nosso de rotas, routes.js, tá? Ele vai estar aqui. O que é esse arquivo de rotas? É a partir dele que a gente vai instalar ou que a gente vai usar o React Navigation, tá? Para criar nossas rotas. Então o que eu vou fazer? Ele é um componente normal, para começar. Então import React from React. Ah, peraí, eu estou fazendo um arquivo errado, né? Aqui. Import React, ou melhor, React from React. Eu vou ter aqui const routes ou routes, né? Vai ser igual a um componente funcional
que vai me retornar alguma coisa. Então, export default routes, beleza? Aqui eu vou só importar o texto, import text from React Native, ok, e eu vou colocar um fragment aqui com esse texto routes, por exemplo, tá? E aí eu vou vir aqui no meu app.js, em vez de filme, eu vou remover todas essas páginas aqui que eu tenho e vou importar apenas o routes, tá? Então import routes from ponto barra, e aí eu tenho um arquivo aqui routes, tá? routes.js. E aqui em vez de filme eu vou importar o routes apenas, tá? Dei Ctrl S, cannot variable router, deixa eu ver, routes from route, routes, estou importando o componente. Ah, é routes aqui, né? Não é router, routes. Pronto, beleza. Nosso componente de rotas responsável por gerenciar todas as nossas rotas já está pronto. Então eu vou começar com a navegação mais básica aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu React Navigation, vou vir em Get Started e vou vir aqui onde ele fala sobre instalação dele, tá? Então eu vou instalar aqui, ó, através do Yarn, Yarn Add React Navigation Native, tá? E aqui ele fala que também tem outras dependências aqui, o Gesture Handler, tem aqui o Screens. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu tô pelo touchpad. Peraí, foi. Então ele tem aqui, ó, eita, peraí. Deixa eu ver, aqui. O Animated, o Gesture Handler, o Screens, ele tem várias dependências aqui que a gente precisa instalar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar esse cara aqui, tá? O Native, Yarn Add React Navigation Native. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou parar. Vou instalar esse cara e em seguida eu já vou instalar os outros carinhas aqui também, que são esses aqui, ó. Instala Dependencies em um projeto React Native, tá? Eu vou vir aqui em Yarn, vou copiar toda essa linha. Beleza. Ok. Instalei ali, né? Vou instalar os outros aqui, vou esperar. E é isso, né? Como o React Native, a partir do 0.60, ele já tem um link automático. Antigamente a gente tinha que dar o React Native Link, mas agora não precisa mais, tá? Depois do iOS a gente vai fazer ali uns exemplos, mas a gente vai fazer a linkagem, na realidade, né? Com os pods, mas para Android não precisa fazer nada, tá? E aí ele tem aqui um Hello World Navigator, tá? Navigation, onde a gente precisa, além de instalar o que a gente instalou ali, as dependências, ó, já foi todas, a gente precisa instalar esse React Navigation Stack, tá? Que é o que a gente vai usar para criar nossa primeira navegação. Então, instalei aqui, deixa ele terminar, e ele já tem um exemplo aqui, ó, bem simples para a gente, né? Onde eu importo o Navigation Container do /native e o Create Stack Navigator do React Navigation /stack. Aí eu uso esse hook aqui do Create Stack Navigator, criando um stack, né? Stack Navigator, dentro de um Navigation Container aqui, e depois eu crio as screens, as stacks screens, tá? Isso vai ficar mais claro na hora que a gente for botar a mão na massa. Pode ter ficado um pouquinho confuso agora, mas eu tenho certeza que você vai entender, tá? Então deixa ele instalar aqui, vamos esperar. Beleza, foi. Ele deu alguns warnings aqui. A própria documentação disse que a gente não precisa se preocupar com esses warnings. Eu vou dar um clear aqui para limpar. E aí eu vou instalar novamente o aplicativo, porque esses módulos eles tratam com o nativo, né? Com a parte nativa. Então simplesmente eu vou dar um yarn Android aqui para ele reinstalar o aplicativo no nosso device e vamos aguardar.
Ok, terminou de instalar, está carregando o bundle aqui pra gente. Vamos aguardar ele terminar de carregar o bundle, acho que vai rapidinho. Foi. Agora eu vou, como a gente sempre faz, vou remover esse terminal daqui. Vou dar um yarn start aqui, para colocar o nosso Metro Bundler aqui no nosso terminalzinho bonitinho. Vou dar um R para atualizar, beleza. E o que a gente precisa fazer agora? Vamos lá no nosso exemplo aqui, ó, e é simplesmente isso aqui, ó. Importar o Navigation Container, onde vai estar toda a nossa navegação, é o container, né, do React Navigation /native, e depois criar, ou melhor, importar um hook para criar o Stack Navigator, que é a navegação mais simples, tá? Então eu vou importar esses dois aqui, vou colar aqui dentro, prontinho, feito. E agora o que a gente precisa? Segundo a documentação, a gente precisa envolver toda a nossa navegação em um Navigation Container, né? Então, Navigation Container, que é esse componente que a gente importou ali, e aqui dentro a gente precisa do stack.navigator. Só que esse stack, a gente chama ele através da invocação do hook aqui que a gente importou, né? Então, const stack, aqui, const stack vai ser igual a esse create stack navigator aqui, e aí eu crio um stack.navigator, né? Aqui dentro do navigation container. Então, stack.navigator, beleza. E dentro do stack navigator, agora a gente tem o stack.screen, que é a tela em si. Ele tem dois parâmetros obrigatórios, que é o name, o nome da tela, que a gente vai chamar, né? O nome da rota, e qual é o componente que eu vou exibir quando acessar essa rota, né? Então, stack.screen, vou fechar dessa forma, ele vai ter o name. Eu vou chamar aqui de, por exemplo, login, e o componente, e vou importar o login lá dos nossos componentes, então, das nossas páginas, na verdade, né? Então, import login from ponto barra, deixa eu ver aqui, src barra pages barra login. E aí eu vou pegar esse login e vou colocar aqui como componente. Vou dar um Ctrl S. Deixa eu ver. Não vai acontecer nada porque eu não dei o R aqui. Deixa eu ver. Na verdade, faltou... Deixa eu ver aqui. Faltou uma coisinha no Stack Navigator. Eu preciso dizer qual é a rota inicial. E a rota inicial é o Initial Router Name. Vai ser login, que é o nome da nossa rota aqui. E por padrão, ele já pega a nossa rota certinho aqui, ó, login, tudo certo. Então ele já pegou a nossa primeira tela, tá? A questão é que ele coloca essa barra aqui, padrão do Android, né? A gente quer tirar essa barra. Então, aqui no stack screen, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um options, e esse options ele recebe um objeto que vai ter um parâmetro que é o header show, né, no caso, com N no final. E eu vou dar um false. E aí, voilá, ele já esconde ali pra gente o header. Show de bola, né? Então, seguindo essa lógica pra gente ter a home e o filme, simplesmente a gente copia isso aqui e coloca aqui 3 vezes, por exemplo, home e filme, certo? Então, é só a gente importar aqui, login, depois home, e depois filme, correto? Filme e filme. Beleza? Vou colocar aqui home e home, filme e filme. Ok, beleza. Só que como que a gente navega entre essas telas, né? Digamos assim. Tá vendo que a gente importou aqui as nossas páginas, né? Beleza. Importando as páginas, o que o Stack Screen faz? Além de colocar essa página na rota que a gente quer, né? E aqui eu tenho uma rota inicial, ele passa para esse componente um parâmetro chamado navigation. E como que a gente recupera esse parâmetro? Então, por exemplo, eu vou lá em login, vou lá em src, pages, login, no index mesmo, e vou fazer o seguinte, eu vou receber esse parâmetro navigation. E aí eu vou colocar aqui navigation, tá? Recebi esse parâmetro. E aí, aqui o que eu faço? Por exemplo, quando eu clicar aqui nesse botão, no onPress dele, eu quero ir para a página home, por exemplo. Então, vou colocar uma função aqui. Então, eu uso esse navigation.navigate. E aí eu digo qual é o nome da rota. Então, é a rota home, né? Porque
o nome da rota está aqui, name, né? Home. Então, eu dou um Ctrl S e olha só, quando eu clico em entrar, opa, deixa eu dar um Ctrl S aqui. Bom, ele não está atualizando o bundler, né? Deixa eu reiniciar esse bundler aqui, só para a gente yarn Android, rapidinho. Ou melhor, Android não. Opa, yarn start. Beleza, vou atualizar o app. Aplicativo atualizado. Agora deixa eu dar um Command S aqui, vou clicar em entrar e voilá! Conseguimos já fazer as nossas navegações através desse método navigation.navigate home. Beleza? Show de bola! Só que tem um porém. Agora a gente precisa criar uma navegação inferior aqui para essa tela home, onde a gente possa navegar, né, nessa subnavegação, nessa subtela que é a home, né? É mais ou menos isso. Então, como é que a gente cria essa parte? Eu preciso de uma outra parte aqui no meu React Navigation, que é o React Navigation Material Bottom Tabs, tá? Então, eu vou instalar esse cara aqui. Eu já tenho ele, deixa eu copiar aqui. React Navigation Material Bottom Tabs. Ele tem aqui, que é esse Create Material Bottom Tab Navigator, tá? Ele tem aqui até como criar também com React Native Paper, né? Aqui, ó, usando o React Native Paper. Então, ele já tem uma integração com o plugin que a gente está usando. Eu vou aqui em Yarn e esse React Native Paper a gente já tem, então eu vou pegar só essa parte aqui, tá? E vou dar um Ctrl C aqui, vou instalar esse cara. Vamos aguardar o restante da instalação. Então, React Navigation Material Bottom Tab Navigator, nome longo, né? Foi importado, foi instalado na realidade, né? Beleza? Eu vou dar aqui novamente um yarn Android para ele atualizar isso pra gente, tá? Eu vou também aqui desinstalar o aplicativo, só para garantir que a instalação seja aí limpa, né? A próxima instalação, desinstalei aqui e simplesmente dou um yarn Android novamente e vamos aguardar aí ele instalar novamente o aplicativo no nosso device. Ok, ele já carregou aqui pra gente, ele criou o bundler em outra janela, né? A gente vai simplesmente parar o processo, vir aqui o yarn start, ok. Beleza. Foi aqui, vou pressionar R para ele recarregar o bundle. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Vou vir aqui na documentação e olha só, é bem claro, bem simples aqui o que a gente precisa fazer. Tem aqui o create, o tab, né? A gente importa, cria uma constante tab e usa o hook aqui que é o create material bottom tab navigator. Grande, né, esse nome. Então a gente faz isso, depois a gente cria um tab navigator e tab screen, tá? E esses tabs screens, eles vão montar esses itens aqui do nosso menu e o nosso tab navigator vai ser essa parte toda aqui que contém esses tabs screens, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui, create material bottom tab navigator, nome longo, vou colocar aqui, beleza? Vou criar uma outra variável, uma outra constante aqui, const tab vai ser igual a create material bottom tab navigator. Ok. E o que eu vou fazer aqui? Na realidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses dois daqui, ok? Vou colocar aqui em cima, tá? Sem ser de nenhum componente e vou criar um outro componente dentro desse arquivo JS, tá? E esse meu outro componente vai ser responsável por essa rota, essa subrota que a gente tem aqui, né? Que são as tabs. Ele vai ser responsável por essas tabs e pelas telas dessa subrota dentro da rota PY que a gente vai colocar depois, tá? Isso aí vocês vão entender. Então aqui, const home tabs, por exemplo, tabs da home, né? Vai ser igual a um componente funcional, uma função, que vai me retornar o que? Segundo a documentação, um tab.navigator. Então, tab.navigator,
E dentro dessa Tab Navigator, a gente tem as tabs screens, que tem também name e component, né? Então, tab.screen, beleza? Elas têm o name, por exemplo, sei lá, vou colocar o home aqui, essa vai ser a minha primeira tab, né? Se eu for aqui no meu Figma, a primeira tab realmente é o home, é o início, né? Então, vou deixar home ali e vou colocar o name dela ou melhor, o component, né? Component vai ser a minha página home, né? Ok. Beleza. Teoricamente, eu já tenho tudo pronto, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essa home tabs dentro aqui da minha routes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa home tabs e em vez de colocar aqui na stack screen home o componente da página, eu vou colocar todas as tabs, tá? E aqui no Tab Navigator eu vou colocar a rota inicial, o initial route name, sendo essa minha primeira tab, que é a home. Vamos ver como é que ficou isso na prática? Aqui então no nosso device eu vou clicar em entrar. Vamos ver. E olha só, a gente já tem uma primeira tab aqui embaixo, que ela é home. Ele está com layout default, tá? Não está com ícone aqui em cima, mas ó, já está funcionando, tá? E aí o que a gente vai fazer para melhorar essa tab? Então, simplesmente aqui em Tab Screen, eu vou fazer algumas formatações que vão ser padrões para as outras tabs também, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar Options, vou formatar as opções, ele é um objeto, tá? E eu vou colocar o seguinte, tab bar label. Qual vai ser o label? Vai ser home mesmo, tá? Apesar do nome aqui da rota ser home, se eu quisesse colocar home 1 aqui, o que vale aqui é esse home 1, tá? Mas o nome dela é home, então toda vez que eu for dar um navigation.navigate lá, eu vou chamar pelo nome da rota e não pelo label, pelo rótulo, né? Vou deixar home, ou melhor, vou deixar início aqui, início, beleza? Que mais? O tab bar icon. Tab bar icon, que é o ícone que eu quero passar aqui para ele, tá? Esse ícone, na verdade, ele é um Material Design Icon, né? A gente pode pegar lá. Então, simplesmente eu vou pegar aqui import icon from React Native vector icons barra Material Community Icons. Vou pegar esse ícone aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma função para ele aqui que vai retornar um JSX, que é este ícone, tá? Então, passei o ícone aqui, e o ícone a gente bem sabe que ele tem duas propriedades principais, ou três, né? O nome, o name, vai ser home, né? Eu já sei que o ícone é esse, o nome do ícone é esse. O color, tá? Que eu vou deixar vazio, e o size, que eu vou deixar 26. Esse color, tá? A gente pode passar via propriedade para ele, então a gente vai passar via uma propriedade aqui que a função recebe, que é color, e eu vou deixar esse color aqui dentro também, tá? Se a gente for mudar depois, a gente muda de todos, tá? Todos da navegação. E olha só, início já está aqui. Início, beleza? Início já está aqui. Então, bem simples, bem prático, bem rápido. Agora vamos ajustar, né, esse fundo aqui. Isso aqui é no Tab Navigator. Então, aqui no Tab Navigator, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a cor ativa, Active Color, a cor ativa dos itens vai ser um branco, tá? Sempre branco. E um Bar Style. E esse Bar Style eu vou passar um background color nele de, acho que era 14, 14, 14, né? 14, 14, 14, que é a cor que a gente tá lá no nosso app. Então, olha só, cara, já ficou muito, muito, muito legal mesmo. E aqui eu vou repetir esses tabs screens aqui. A gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 6, né? Ou 5? 5. Então, vou repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou mudando. Deixa eu colocar esse layout aqui só pra gente se organizar melhor. Vou colocar esse cara pra cá. E aqui, por último, eu sei que eu tenho o mais, né? De baixo pra cima. O mais, o downloads. Depois a gente tem em breve. E depois a gente tem buscar. Buscar, beleza.
E aí, qual é o ícone aqui do buscar, por exemplo, né? Vamos pegar, é o Magnify, né? Então, o ícone aqui vai ser Magnify, beleza? O em breve, vamos ver qual é o ícone do em breve, Play-Speed. Então, do em breve, cadê? Aqui, né? Play-Speed. O do Downloads, provavelmente é Download, eu acho. É Download, isso mesmo. Aqui no ícone, então, Download. E o mais, ele vai ser um ícone aqui, deixa eu ver, Menu, né? Então, aqui vai ser o ícone Menu. E se eu der um Ctrl S e vir aqui, o que houve? Cannot contain multiple screens components with the same name. Né? Eles estão com o mesmo nome. E o componente pode repetir, mas o nome não, né? Então eu vou colocar downloads. Aqui em breve eu vou colocar em traço breve. Buscar eu vou colocar buscar. E o início vai ser home mesmo. Acho que é isso. Ah, e aqui no mais eu vou colocar mais, né? Beleza, foi. Vou clicar em entrar. Ok, e olha só, todos os nossos ícones aqui. E olha só que ele dá uma opacidadezinha quando não está ativo, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no em breve, olha só, ele deixa o em breve em branco. Aqui no Downloads, ele deixa o Downloads em branco e o resto ele já faz certinho pra gente. Eu quero que apareça aqui nem no nosso layout aqui todos os nomes já, tá? Eu não quero que ele faça esse efeito de shifting aqui, de esconder os que não estão ativos, né? Então, eu vou vir aqui no meu Tab Navigator, eu vou colocar a propriedade shifting igual a false, beleza? E ele já mostra todos aqui pra gente. Ficou muito, muito legal mesmo. E aí eu vou criar um componente só pra gente não ficar renderizando a home o tempo todo, uma página na realidade, só pra gente ver que muda mesmo, tá? E eu vou chamar essa página de, sei lá, de página fake, por exemplo. Então eu vou criar essa minha página aqui, opa, pages, vou vir aqui, new folder, página fake, por exemplo, né? Vou vir aqui, vou dar um new file, index.js, vou dar aqui import react from react, né? E vou fazer o seguinte, const página fake vai ser igual a um componente funcional, vou retornar alguma coisa, vou dar um export default em página fake, beleza? Bem simples, sem perder muito tempo. E aqui eu vou dar um import text from React Native. Ok, e vou colocar esse texto dentro de um fragment aqui pra gente. Opa, vou colocar o texto aqui, página fake, beleza? E essa página fake aqui, eu vou importar ela aqui, tá? Eu vou importar aqui, ou melhor, página fake, beleza? Vou importar aqui também. E aqui, em todas essas tabs que não for a home, eu vou importar essa página fake, tá? Então aqui vai ser buscar, vai ser página fake, em breve vai ser página fake, downloads vai ser página fake e mais vai ser página fake também, tá? Então aqui ó, eu estou em downloads, página fake, em breve página fake, buscar página fake e início eu volto para o início. Se eu for para em breve, página fake, tá? Então, gente, a gente tem, que nem eu comentei, uma navegação de tabs dentro de uma navegação stack, tá? Então, nested navigation, porque a gente tem, por exemplo, aqui uma página login que ela não tem tabs, né? Então, para fazer dessa forma, para ter vários tipos de navegação mescladas, a gente faz desta forma, beleza? E aqui eu também, eu já tô com o filme aqui, tá tranquilo, então é basicamente isso, tá? Então essa foi a aula de navegação, como eu disse, tem muita coisa para aprender sobre navegação, outros tipos de navegação também, mas isso aqui é o que a gente precisa para continuar o nosso aplicativo, beleza, pessoal? Então eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai começar a dar vida para o nosso aplicativo através da página de login. Valeu!